E aí, pessoal, eu sou a Abdana Araújo e a TV Pro9 vem ao Espaço Cultural da Escola de Design da UENG para conferir a exposição Bernardo Figueiredo, designer e arquiteto. Acompanhe! Gente, estamos aqui com a Mila Rodrigues, ela é curadora da Schuster, né, que produz os móveis de Bernardo Figueiredo, e ela vai contar pra gente um pouco o processo que ela tem, né, com os móveis, o processo da empresa, um pouco da história pra gente. Bom, no meu trabalho, dentro da Schuster, eu penso como trabalhar o design dentro da empresa. E nós temos duas linhas de trabalho, que é o design valorizando a história nacional, o que nos trouxe, o que nos forma até aqui. E eis aqui um resultado desse trabalho. E um outro trabalho é o design atual, o que fala desse momento, o que os designers deste momento pensam de design. Então a empresa, dentro dessas duas linhas de pensamento, procura um amplo desenvolvimento. Então essa exposição, ela aconteceu em 2021 no Museu da Casa Brasileira em São Paulo. E agora está acontecendo aqui em Belo Horizonte com um conteúdo completo, riquíssimo, que abrange os aspectos do Bernardo em toda a sua multiplicidade. E ele já lá naquela época também mostrando a preocupação com sustentabilidade. Isso dá para ver nos painéis ali na frente, o período que ele morou em Porto Seguro, as bandeiras todas que ele lutou naquele período que não se falava em sustentabilidade. Eu me preocupo quando se faz reedição, porque a Schuster não trabalha só com reedições. Mas quando se faz reedição, a preocupação primeiro é respeitar o desenho original. Respeitar a criatividade, respeitar a solução de espaço, tudo que foi proposta. Agora, dali para que o produto seja viável hoje, as técnicas construtivas são as atuais. O maquinário é o atual e algum acessório também é atual. Alguns são fiéis à época, são reproduzidos como ele tinha feito naquele tempo, né? Quando você faz um produto novo, tudo é um aprendizado. Então, você não tem como esquecer aquilo que aprendeu de um grande mestre numa produção de um produto novo. Obviamente que você não tem como desplugar isso, mas a ideia é trabalhar sempre respeitando a criatividade de cada um, sem que isso vire cópia ou mesmice. Ele tem um grande nome nesse mercado imobiliário, né? O que você acha que os estudantes de hoje, da área de arquitetura, de designer, têm para explorar do Bernardo? Acho que a primeira coisa é saber que eles foram precursores de uma identidade no mobiliário que antes não existia com essa força. Então eles são precursores. Os estudantes de hoje precisam trabalhar para também construir uma história e continuar essa identidade. Acho que o aprendizado maior é pegar esse legado de alguém que construiu, ajudou a construir uma identidade, uma fase, e eles também fazerem história. Não necessariamente que eles têm que viver presos todo o tempo a todas as ideias daquela época, mas saber usar o aprendizado de uma época tão rica quanto a de fim dos anos 50, início dos anos 60, em todos os sentidos culturalmente no Brasil, e fazer disso uma história muito linda e nova que o Brasil está cheio de ideias boas para fazer.
A exposição mostra uma linha do tempo das criações de Bernardo Figueiredo, que foi um grande pioneiro na produção de mobiliário moderno no Brasil. Algumas de suas obras, inclusive, compõem o mobiliário do Palácio Itamaraty, em Brasília. Qual a inspiração que motivou você, a montar essa exposição, a levar essa exposição do seu pai, para que as pessoas conhecessem e mantessem viva, a história dele? Em 2014, quando estavam preparando as comemorações da inauguração do Palácio do Itamaraty, em Brasília, um diplomata, Heitor Safietti, ele me chamou, ele me encontrou através da fábrica Schuster, porque eles já estavam trabalhando com as reedições dos móveis do meu pai, porque ele estava fazendo a pesquisa do mobiliário, um levantamento do inventário todo do palácio, e ele via o nome de Bernardo Figueiredo em diversas plantas, documentos, e ele não encontrava uma literatura sobre o meu pai. E nessa época, quando ele me localizou, eu comecei a mostrar coisas do arquivo que eu tinha, do acervo do meu pai, e ele começou a ficar encantado e ver o valor da obra que eu tinha guardado, eu e a minha irmã, Adriana Figueiredo, porque a gente que preserva o acervo dele. Então, ele me apresentou a professora, coordenadora da FAU da USP, Maria Cecília Lochavo dos Santos, que tinha entrevistado meu pai nos anos 80. E ela, nessa época que a gente se conheceu, foi um encontro muito importante, por isso que a gente está aqui hoje. Ela me falou da importância de ter um estudo sobre a obra dele, na importância dele no design de móveis modernos, na arquitetura, desde os anos 60 até os anos 2000. E então, a partir daquele encontro que eu tive com a Cecília, eu falei, então a gente já está fazendo esse livro, a gente já vai começar a preparar esse estudo. E muito bacana foi poder fazer um livro, e não só um audiovisual, uma coisa mais... Acho que o livro fica para ir na eternidade, Então, depois a gente fez exposição também no Museu da Casa Brasileira. Mas foi a partir desse encontro com a Maria Cecília e a importância de preservar a nossa memória cultural. Quanto mais as pessoas conhecem a nossa história, mais essa história vai ser preservada. Então, eu assumi, de uma certa forma, junto com outras pessoas, claro, e com a minha irmã, a divulgação, difusão e preservar a memória do meu pai. E cada vez eu vejo quanto importante é para a história do mobiliário brasileiro, para a história da arquitetura e do urbanismo e diversas coisas que ele fez pela vida. Eu gostaria que você fizesse, um convite para a população vir conhecer mais seu pai. Quem não conhece, quem já conhece, vir olhar a história que ele tem, de grandes criações em grandes momentos de décadas passadas, inclusive hoje, no atual. Oi, você que está aí, vem conhecer a exposição Bernardo Figueiredo, Design e Arquiteto Brasileiro, aqui na Escola de Design, até o dia 6 de agosto. A obra do meu pai, a obra de Bernardo Figueiredo, traz um pouco da história do Brasil, do que é moderno, o que foi moderno nessas últimas décadas. É isso, não perca! A visitação à exposição é gratuita e acontece até o dia 6 de agosto. Acesse as redes sociais da Escola de Design da UENG para saber mais informações. Até mais!